Você tossindo na live. Boa noite, povo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos começar um estudo novo aqui, né, do Livro dos Espíritos. Já temos 19 pessoas presentes. A Picame diz que já está com o livro em mãos. Lá no centro, eu faço esse estudo do Livro dos Espíritos, né? E aí eu faço uma pergunta para uma pessoa. E aí ela fala alguma coisa e depois o pessoal fala e aí eu encerro. E eu não deixo o pessoal ficar vendo a resposta do livro. Mas aqui vocês fiquem à vontade, pode ler o livro, né? Não tem problema nenhum. Você está um pouco desfocado, Paps, no vídeo. Isso, eu estou desfocado, deixa eu chegar perto aqui. Ó, tá vendo? Então, é a câmera aqui, agora vai dar o foco. Ah. Vamos ver outras pessoas que estão presentes. Elaine Franco, seja bem-vinda. Viviane Aparecida. Thelma Celestino. Nelson Brunelli. O Vec também está presente. Silvio Rochel. Amara. Luiz Carlos Barbosa. O Egídio. Marilene, seja bem-vinda. Certamente está com o Jacó lá. Clotilde. Sueli Galego. Sejam todos bem-vindos. O nosso estudo aqui vai ser do Livro dos Espíritos, da terceira e da quarta parte, que são as partes mais interessantes, melhor assim, para discutirmos assuntos do dia a dia. Quem não lê o Livro dos Espíritos, eu aconselho ler a primeira parte, que fala a questão científica da doutrina, né, que deu origem à Gênese, e também a segunda parte, que deu origem ao Livro dos Médiuns. Embora esse assunto no curso de médiuns nós já vimos bastante. E aqui então hoje nós vamos começar a terceira parte do livro com a pergunta 614, que trata sobre as leis morais. Desse capítulo saiu o Evangelho segundo o Espiritismo.
E aí no outro sábado nós vamos ver uma parte da quarta parte, que deu origem ao céu e inferno, né, que trata das esperanças e consolações. Então numa semana a gente vai estudar uma parte, na outra semana vamos estudar outra. No caso, vocês vão ver aqui, como é um estudo em conjunto, todos podem participar, nós não sabemos até que pergunta nós vamos. Então nós sempre sabemos a pergunta que nós estamos começando, mas a pergunta que nós vamos parar, aí depende da participação das pessoas, do desenvolvimento do assunto. Mas aí sempre que acaba um estudo, a gente já fica sabendo, para daí 14 dias vai continuar a partir daquela questão, né? Mais pessoas entraram, o Alan Pessotto, Luciana Martinez, seja bem-vinda, boa noite. Ivanilda, o Claudinei também, grande amigo, seja bem-vindo também. Continua sem foco, Marcos. Letícia falou que eu estou sem foco, deixa eu ver a câmera aqui. Captura de vídeo. Tá sem foco mesmo. Eu vi aqui hoje, já falaram que tá mesmo. Melhorou. Opa, melhorou. É só ir pra frente do foco. Pronto, deu foco. Agora é que eu estava em espírito, né? Agora eu estou com o corpo presente mesmo. Vocês estavam vendo meu perispírito. Vamos fazer a prece para a gente dar início? Então, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui, né? No Facebook do Herculano Pires, para um momento edificante, para o estudo agora do Livro dos Espíritos. Para tanto, pedimos a presença dos bons espíritos a nos inspirar, a proteger todos os lares que estão participando, para que absorvamos ao máximo todo o estudo que nós vamos ver aqui hoje. Então, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, iniciamos mais um estudo aqui. Que assim seja. Muito bem. Então, nós vamos falar sobre as leis naturais, né? Nós vamos ver que está tudo certo, que tudo é harmonioso no universo. Mas é interessante que quando a gente olha para a natureza, como eu estou mostrando aqui, a gente vê uma harmonia muito grande, né? Que tem os peixinhos no fundo do mar, as plantas, né? Mesmo se a gente olhar o mundo macrocósmico, né? É sempre muita harmonia, né? Aqui nós temos duas galáxias, temos uma foto de Júpiter, outras galáxias ao fundo. Se a gente for também para o mundo microscópico, a gente vai ver muita harmonia também, né? Então, em tudo nós vemos a manifestação da bondade, né? Da excelência divina. Só que quando a gente olha a nossa vida, nós não vemos tanta harmonia. Se a gente vê a relação das pessoas, né? Se a gente vê o meio político hoje, por exemplo, não só no Brasil, em todo o nosso planeta, aí nós vemos muita desarmonia. Mesmo os corpos, né? Se a gente olha os animais, há muita harmonia nos corpos. Mas o ser humano, muitas pessoas têm deficiências, né? Doenças graves. Por que que isso acontece no reino hominal? A questão é que nem sempre nós conseguimos conhecer e praticar as leis divinas. Se a gente vê os espíritos superiores, esses sim conseguem ter mais harmonia, porque eles praticam as leis divinas. Mas nós, que estamos mais para perto das primeiras existências do que das últimas, nós estamos numa desarmonia muito grande. Então, às vezes, o nosso corpo nessa existência é fruto dos erros que fizemos em outra, mesmo a nossa vida familiar, mesmo o contexto que nós estamos inseridos, né? Hoje, por exemplo, nós temos os políticos aí prejudicando muitas pessoas, embora é difícil falar isso, mas é uma realidade. Mas por que que eles conseguem ser corruptos e conseguem nos prejudicar? Porque nós merecemos. De duas uma, ou nós merecemos, porque viemos de encarnações fracassadas, né? No mínimo fomos iguais a eles no passado, ou é uma prova que nós temos que passar.
vamos ver muito no estudo desse livro que muitos problemas que nós temos não são expiações do passado, mas provas para o desenvolvimento do nosso espírito. Porque, como nós temos muito que aprender ainda, uma vida sem problema nenhum acaba mais sendo prejudicial do que positiva, né? O Valdir também entrou, seja bem-vinda. A Pri falou que quer fazer uma piada, pode fazer, fica à vontade. Quando estava desfocado. Ah, certo. Vamos à primeira pergunta. Então, a qualquer momento que vocês quiserem complementar a pergunta, falar alguma coisa, né? Fique à vontade. Então, o que seria a lei natural, né? Nós temos as leis humanas aqui, né? Cada país tem a sua constituição. Mas e a lei natural? O que seria? A lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. O Luiz HF está presente também, seja bem-vindo. Então aí já vai uma dica. Você quer felicidade, você quer paz no seu coração? Você tem que conhecer e praticar as leis divinas. Aqui nessa parte, né, do Livro dos Espíritos, nós vamos ver as 10 leis que são uma continuação das leis de Moisés, né? A mais importante, diz o Livro dos Espíritos, para a nossa felicidade, é a última, que é a de amor, justiça e caridade, que rege as relações das pessoas. Então, muitos dos problemas que temos na nossa vida hoje, familiar, no trabalho, é exatamente por termos fugido a essa lei de amor, justiça e caridade. Como existe uma outra lei que é a de causa e efeito, sempre então que nós não fazemos a de amor, justiça e caridade, e somos ao contrário, orgulhosos, mesquinhos e prejudicamos as outras pessoas, o reverso virá em outra existência. Às vezes a pessoa está numa condição de destaque, né, de poder, e ela abusa dos seus subalternos, né, das pessoas que estão ao seu redor, e nessa vida não vêm as consequências, mas com certeza virá em outra existência. Então alguém que nessa existência tem uma vida de relacionamento muito difícil, é porque certamente foi muito egoísta em outra vida, né? E está resgatando isso agora. Mas se você conhecer a lei natural e praticar, você vai ter uma harmonia muito grande. A lei de Deus é eterna. Eu até para falar dessa questão, eu trouxe a imagem de um filme aqui que eu gosto muito, e que tem uma frase nesse filme que fala sobre eternidade, né? Tá até o tema do filme aí no fundinho, vamos ver se vocês lembram que filme que é esse, né? O protagonista lá dizia: o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Alguém lembra que filme que é esse? Essa foto aqui, esse livro, tem vários livros, não, acho que foi livro também, né? Mas o filme, ele tem várias mensagens, né? Essa imagem, por exemplo, a Mara falou que é o gladiador, isso mesmo, né? Essa imagem, por exemplo, é do final do filme, quando ele desencarna e vai para o mundo espiritual. Aliás, tem uma outra frase nesse filme que eu gosto muito. Tem um momento lá que ele já é gladiador, né? E ele cultuava os antepassados. Ele tinha uns bonequinhos e a sua família, né? Que era a sua esposa e o filho, foram assassinados, né? Então ele estava lá conversando com um amigo lá, né? Gladiador também, e ele dizia que não via a hora de desencarnar para se juntar ao seu filho e à sua esposa, porque ele tinha certeza que a vida continuava e que ele ia poder encontrar o seu filho e a sua esposa. Aí esse amigo diz assim para ele: sim, você vai encontrar o seu filho e a sua esposa, mas não agora. Aliás, em tempos de pandemia, eu uso muito essa frase, né? Sim, mas não agora. Porque marido no lar agora é como estrela cadente, né? Você passa, a esposa já faz um pedido.
e nem sempre dá para você fazer tudo, né? Então você fala, sim, vou fazer, mas não agora, né? Então a lei de Deus é eterna. Dá até dó de tirar a musiquinha, né? Que é linda. Uma outra particularidade dessa música aí do tema é que ela foi escrita por uma australiana numa língua inventada. Até um dia eu perguntava para meu filho qual a tradução dessa música, né? Você que sabe inglês. Ele falou, mas não é inglês essa música. Eu falei, mas que língua que é? Ele falou, não sei, mas não é inglês. Eu até vi a tradução, né, que fala dos campos dourados, né, da eternidade, da liberdade, mas realmente é uma língua inventada. Mas vamos à resposta. Então, é eterna e imutável como o próprio Deus. Então, quer dizer, Deus, ele sempre existiu. Isso que é ser eterno. Nós, por exemplo, não somos eternos, nós somos imortais, porque nós fomos criados por Deus. Mas Deus existe de todo o tempo. Até quando a gente vai falar sobre Deus, é até a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, dá um nó na nossa cabeça, porque no grau evolutivo que nós estamos, certas coisas escapam aos nossos sentidos. E a existência de Deus é uma delas. Porque você imagina que Deus sempre existiu? Então ninguém inventou Deus. Ele sempre existiu e sempre vai existir. E ele já era perfeito, né, desde o começo. Então isso é uma coisa difícil. Até o Livro dos Espíritos diz que um dia nós vamos compreender e ver a Deus. Mas no momento ainda nós não temos essa capacidade, né? Deus teria prescrito aos homens, numa época, aquilo que lhes proibiria em outra. Então a lei humana, ela é mutável, né? Ela está sempre mudando. Embora hoje eu acho que as constituições elas estão bem próximas das leis divinas e não mudam mais, mas já mudou muito as leis humanas. Mas e as leis divinas? Então será que Deus voltou atrás em algum momento? No momento ele falava isso e agora ele fala outra coisa? Não. Então Deus, ele existe de todos os tempos e desde quando ele existe, ele já criou o universo, porque não dá para pensar também que Deus teve um momento sem estar fazendo nada, sabe? Então primeiro ele nasceu e aí ele ficou sem fazer nada, ocioso, e depois ele começou a fazer as coisas. Não. Nós temos que imaginar que Deus sempre existiu a sua criação, né? E as leis sempre foram iguais de todos os tempos. Até quando a gente começa a entrar nesse assunto e não consegue responder, o Livro dos Espíritos nos diz, como escapa ao seu entendimento certas coisas, limita a conhecer apenas o essencial, né? E deixa para conhecer mais coisa quando você evoluir mais, né? Diz os bons espíritos para nós. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, né? Eu vou falando aqui, mas às vezes vocês têm uma coisa interessante para complementar. Então Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. A igreja mesmo, nós vemos, né, que cometeu tantos desatinos e enganos, né? Ela prescreveu certas coisas numa época e depois teve que voltar acabou de comentar. Atrás. Ah, sim, vamos olhar, Pri, comentando isso. Um exemplo disso são as variáveis vertentes de religiões onde cada qual dogmatiza seu Deus, né? Até essa questão de interpretação de Deus, a gente vê lá na Bíblia escrito assim, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Não, é ao contrário. O homem é que faz de Deus a sua imagem e semelhança. Então, quanto mais inferior o homem, ele tem uma ideia distorcida de Deus. Então, por exemplo, lá na época de Moisés, Deus era vingativo, né? Deus era bravo. Aí, quando veio Jesus, ele já mostrou Deus Pai, né?
então com todas as suas virtudes. Então, à medida que o homem vai progredindo, ele vai tendo uma ideia melhor de Deus. Um outro exemplo é que nós só conseguimos ter a ideia de Deus único quando nós evoluímos. Porque antes não dava para entender que um só ser podia fazer tudo. Porque como nós somos limitados e julgávamos Deus a partir de nós víamos Deus múltiplo, né? Como eram os deuses do passado. Até esse Papa, né? Como é que chama o Papa de agora, que está muito bem aí na sua posição, né? Ele pediu desculpa por várias coisas que a igreja fez, né? Até teve uma época, por exemplo, que a igreja achava que a Terra era plana, né? Então, aquele que falou que a Terra era redonda, acho que foi o Galileu Galilei, né? Acho que foi ameaçado de ser morto, mas eu acho que Galileu, quando chegou na hora lá da Santa Inquisição e perguntaram para ele, a Terra é redonda ou plana? Ele falou, não, é plana, Deus abençoe a Terra plana, né? Então ele voltou atrás para não ser morto, mas a igreja matava quem falava ao contrário, né? O que as leis divinas abrangem? Refere-se a mais do que a conduta moral? Então a gente tem uma tendência a achar que Deus regula só o mundo moral, que a religião, né, que fala de Deus, então Deus só agiria na questão moral. Mas a verdade é que abrange todas as leis. Aí o Valdir falou que é o Papa Francisco, né? Realmente, o Papa Francisco, ele está mudando várias coisas aí, né? Então, as leis divinas, elas abrangem tudo. Até o próprio Einstein diz que as teorias dele, ele desenvolveu logo no começo da carreira dele, sabe? Acho que até antes dos 30 anos. Mas depois ele passou o resto da vida dele tentando achar uma fórmula simples, né? Que englobasse todas as leis, né? Então, o mundo matemático, físico, ele achava que existia uma coisa para abranger tudo ao mesmo tempo, né? Então, todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. Então, quer dizer, as leis materiais, né, por exemplo, a lei da física, gravidade, tudo isso são leis feitas por Deus, porque como Ele é o Criador de tudo, não só do homem, mas do universo material também, então as leis que regem esse mundo foram feitas por Deus. Eu até coloquei aqui uma coisa que o homem, o cientista, descobriu, é a proporção áurea, né? Então teve um matemático italiano, o Fibonacci, né? Como que era o nome dele mesmo? Já esqueci o nome do cara. Leonardo Fibonacci. Eu até peguei um negocinho para ler aqui, mas não estou conseguindo mover ele. Achei. O Fibonacci, ele nasceu em 1170, né? Na época da Santa Inquisição. Diz que a Santa Inquisição foi a parte negra da nossa humanidade, mas teve boas coisas também. Uma das coisas boas foi o Leonardo Fibonacci. Ele descobriu uma sequência matemática de números, né, que hoje diz que é a assinatura de Deus e que está em toda a natureza, desde do corpo do ser humano, né, nos furacões. Se você pegar os raios que se formam no céu, ele tem a sequência de Fibonacci. As plantas, principalmente, né, tem uma sequência de Fibonacci, né? As flores, o rio, se você for ver, tem uma sequência de Fibonacci. O gelo aqui também, né, os cristais de gelo, e assim por diante. Essa sequência de Fibonacci é uma sequência de números inteiros, começando normalmente de 0 a 1, na qual cada número subsequente corresponde à soma dos dois números anteriores. Então, por exemplo, você sai do número 0, 1, 2, 3, né? Então, o 3 com 2 dá 5. Aí o próximo seria os dois últimos, né? 5 com 3 dá 8, e assim por diante. E uma coisa interessante também nessa sequência é que se você pegar
a divisão de um número pelo anterior dá sempre 1,61, que essa é a proporção áurea, né? E a divisão de um número pelo próximo dá sempre 0,61. E se você dividir também, né, o número por 2 atrás, dá 0,38. Então tem um monte de sequência de Fibonacci. Eu até trouxe para vocês aqui um vídeo, né, que vai mostrar isso, que é muito interessante. Olha os números, vão se formando. Sempre a soma dos dois para trás dá um número para frente. E a sequência do número dá sempre um caracol. E o caracol está presente em toda a natureza, nessa proporção. Olha o caracol. O número áureo, né? 1,61. Tudo na natureza é feito com esses números. É a assinatura divina. Aliás, a partir disso, os cientistas acreditam que Deus existe mesmo. Se for contar as pétalas das flores, é 3, 5, 8, 13, 377, 610, né? E assim por diante. Sempre números de Fibonacci. A asinha do Alibela é Fibonacci. Então quer dizer, Deus, ele cuida não só do mundo moral, mas do mundo material também, né? O Einstein desencarnou e não achou essa fórmula, né? Mas eu acho que o Fibonacci, ele chegou aí perto de entender que existe a mão de Deus em tudo, né? Uma outra pergunta. É dado ao homem aprofundar umas e outras? Vocês acham que nós podemos conhecer tanto as leis materiais quanto as leis morais? Ele diz que sim, mas que uma existência não lhe é suficiente para isso, que são de fato alguns anos para se adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, embora não consideremos mais do que a distância que separa o selvagem do homem civilizado. Então, quer dizer, nós vamos conhecer tudo, né? Então, existe uma das leis da natureza que nós vamos ver aqui, é a lei de evolução. Então, tudo e todos foram criados por Deus,
Começamos a nossa evolução no reino mineral e terminamos no angelical, entre aspas, porque como não temos fim, né, somos imortais, a nossa evolução vai continuar. Então, para nós conhecermos todas as leis, tanto materiais quanto morais, estabelecidas por Deus, demora, mas nós vamos conhecer. A mais longa existência possível é insuficiente e com mais forte razão quando ela é abreviada, como acontece com um grande número. Então, tem pessoas que desencarnam em tenra idade, né, na infância, então não dá para saber tudo. Mas imaginando, elevando o pensamento, que somos espíritos imortais e que temos pela frente quantas existências forem necessárias para o nosso desenvolvimento, então nós um dia vamos saber tudo. A Pri fez um comentário aqui, eu já conhecia, mas muito obrigada, professor, por enriquecer. Ela aumentou o conhecimento. Realmente, Deus é o arquiteto do universo, né? Aliás, na maçonaria, a definição de Deus é essa, né? Ele é o arquiteto do universo. Na ufologia, Deus é o inatingível. Embora para nós, Deus é atingível, né? Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, são as leis físicas. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem e as suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Compreende as regras da vida do corpo e da vida da alma, são as leis morais, que nós vamos estudar aqui, né, capítulo a capítulo no Livro dos Espíritos. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Então, será que a lei que é aqui é igual lá em Júpiter, né, que é 1.300 vezes maior que a Terra? Ou é diferente? Na verdade, a lei é igual em todos os mundos, né? Mas o que muda é o habitat do mundo. Então, nós aqui, né, somos da maneira que somos, e nos outros mundos, embora a constituição física diz que é parecida, mas é adaptada a cada planeta, né? Então tem as variantes, mas a lei é a mesma em todo lugar. A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que o habitam, né? Mas é igual. Alguém tem algum comentário sobre essa primeira parte que nós vimos de lei natural? Se quiserem, fiquem à vontade para comentar. Ainda bem que eu preparei um pouco mais aqui de assunto. Eu até tenho esse estudo feito aqui, que eu já fiz lá de sábado várias vezes, mas eu estou dando uma melhorada nele, né? Então vamos entrar um pouco aqui em conhecimento da lei natural, né? Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei. Então nós vimos no começo que o conhecimento e a prática da lei divina nos faculta a harmonia e a felicidade. Então será que Deus deixa só alguns conhecer as suas leis e outros não? Mas no caso seria uma injustiça, porque quem não conhecer as leis divinas não vai poder praticá-la e, consequentemente, não vai ser feliz, né? Então, queremos pensar que Deus dá possibilidades para todos. Então, ele diz, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Então, o que acontece é que o homem ele se desenvolve em dois sentidos. Primeiro materialmente, que é intelectualmente, e depois moralmente. Então sempre o intelecto vem na frente do desenvolvimento moral. Então conhecer a lei de Deus, teoricamente, todos nós temos possibilidades. Mas praticar as leis divinas depende da vontade de cada um. Então existem as leis do universo, principalmente a de liberdade, a de evolução, a reencarnação, né? Que nos dá possibilidades de conhecer cada vez mais as leis divinas. Mas como cada pessoa tem a sua individualidade e tem também o seu livre-arbítrio, é aos poucos que você vai colocando em prática o que você aprende, né? E aí você vai
compreendendo, né? Então, a diferença entre conhecer e compreender. Compreender seria aqueles que a praticam. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então, a lei é feita de uma maneira que não tem jeito de você não evoluir. Então, o desenvolvimento intelectual, ele acontece porque todo o trabalho que você faz material desenvolve a inteligência. Por exemplo, se você for varrer um salão, né, de uma casa, de um estabelecimento comercial, a primeira vez você varre de tal maneira. Cada vez que você for varrendo o salão, você vai fazendo de um jeito diferente. Por quê? Porque você tem a inteligência e ela se desenvolve à medida que você trabalha materialmente. E como o mundo material aqui tem suas exigências e você é obrigado a trabalhar, então, salvo as pessoas que têm alguma doença, todo mundo trabalha. E para quê? Para conseguir dinheiro, para conseguir conforto, sustentar a família. E aí, trabalhando, seja em qualquer área que você trabalhe, você vai desenvolver a inteligência. E aí você vai ficar capacitado para desenvolver a moral, porque a moral é a regra do bem proceder. E o que acontece é que, à medida que passa as encarnações, você vai tendo mais inteligência e aí aumenta a sua responsabilidade. Porque o sofrimento ou alegria que nós temos nessa vida é de conformidade com a nossa responsabilidade. Então, quanto mais você aprende as coisas, mais responsabilidade você tem de praticar a coisa certa. E aí a responsabilidade dos erros que você pratica são maiores. Quer dizer, o sofrimento ele aumenta conforme aumenta a inteligência e a responsabilidade da pessoa. Então, se não fosse assim, se você errasse, e mesmo aumentando a sua inteligência, e não sofresse nada, você não progrediria nunca. Mas como, à medida que você progride, você é obrigado a fazer mais as coisas, porque você é mais responsável, você melhora, porque ninguém gosta de sofrer. Então, essa questão de você conseguir o conhecimento, né, a sabedoria, ela é natural, porque primeiro se desenvolve a inteligência, aí você fica mais responsável pelos seus atos e você tem que fazer a coisa certa. Então é assim que o universo, né, vai ensinando as coisas para a gente. A justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre desse princípio, pois a cada nova existência sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Então, quer dizer, à medida que você desenvolve seu intelecto, você consegue distinguir o bem do mal e isso é a sua moral. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? Aí ele cita alguns itens que nós nem colocamos. A Mara comentou da pergunta anterior. Quanto mais se sabe, mais será cobrado. Sim. Então, muito será cobrado daquele que muito sabe, né? Não sei se a frase é essa, né? Eu acho que é essa mesmo, né? Até o André Luiz, ele tem uma frase num livro dele, naquele livro Evolução em Dois Mundos, que eu gosto muito, né? Ele diz que os erros dos espíritos nas primeiras existências são os filhos da boa intenção. Então você imagina um espírito, né, que já progrediu em toda a escala vegetal, animal, né, e um dia encarna a primeira vez no reino hominal. E é lógico, lá ele vai errar muito, porque ele não sabe nada, né, ele não tem desenvolvimento moral nem intelectual. Mas aí ele não sofre tantas consequências dos erros, porque os erros são filhos da boa intenção, quer dizer, ele está aprendendo. É como uma criança, você tem uma criança, por exemplo, que está aprendendo a andar, aí ela cai nos primeiro ano, o que você faz? Anda, toma jeito? Não, você tem paciência, né? Mesmo uma criança, quando está no primeiro ano, né, da escola, hoje em dia começa com 4, 5 anos, aí ele vai escrever,
Como que é? É uma letra feia. Aí ele começa a ler, ele lê devagar. Vocês lembram quando vocês começaram a ler? E aí o que os educadores, os pais fazem quando você está aprendendo a ler, né? E está aprendendo a escrever? Tem uma paciência de Jó, porque sabe que você tem muita vida ainda pela frente, muita experiência. Um dia você vai escrever bem, você vai ler bem, né? Deus é a mesma coisa com a gente. Então, nas primeiras existências, as consequências dos seus atos são quase nulas, né? O máximo de sofrimento que você tem é uma reprimenda, né? Alguém falar para você, olha, não faça assim, faça assado. Mas à medida que passa as existências, né? Milhares de existências, você desenvolve a inteligência. E mesmo assim você continua errando, aí começa a ter consequências, né? Nós, por exemplo, que estamos passando por um planeta de regeneração, a responsabilidade nossa é muito grande. Então, intelectualmente, nós temos uma amostra de inteligência enorme. Então, nós temos tecnologia, por exemplo, para mandar uma tripulação, né? uma espaçonave tripulada para Marte e voltar. Né? Muita tecnologia, né? Já está se vendo aí a possibilidade de você comprar uma passagem para um ônibus espacial, ir até a Lua e voltar, como se pegasse um avião, né? Então já tem tecnologia para isso. Então a inteligência no planeta está muito desenvolvida. Mas e a moral? A moral está pouca ainda. Mas a nossa responsabilidade já é maior. Então hoje, os erros que nós praticamos, as consequências são maiores. Prova disso é o sofrimento que nós temos no planeta. Então quando você vai numa África, ou mesmo no norte aqui do nosso país, né, que tem muito sofrimento ainda, também naquele vale do Jequitinhonha, em Minas também, diz que tem muito sofrimento. Esses espíritos que estão sofrendo lá não são espíritos que acabaram de nascer. Certamente foram muito inteligentes em outras vidas, tiveram o poder nas mãos e abusaram desse poder. E aí em outra existência vem passar fome, passar frio, né? Eu tenho uma amiga que ela ajuda lá no Vale do Jequitinhonha. E no começo eles pagavam para um caminhão levar a comida. Mas não dava certo, porque o pessoal lá que administrava isso, os governantes lá na cidade, roubava o caminhão e vendia tudo. Quer dizer, olha a prova desse povo. Nem alguém querendo mandar comida para você, você não merece, porque aí tem uns atravessadores no meio que rouba tudo. Hoje esse grupo vai mandar comida para lá, eles têm que ir junto. Então você tem que ir junto e fiscalizar para que chegue a comida onde você quer, né? Nós mesmos aqui no Brasil, nós estamos vendo, né, essa questão da Covid, chega as coisas e às vezes chega quebrado, né, e superfaturado. Então é a prova que as pessoas têm que passar. Pessoas que já têm inteligência, usaram mal essa inteligência e hoje estão resgatando, né? A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? Até coloquei uma foto aqui, né, de Nosso Lar, né, naquele filme Nosso Lar, simbolizando aí o plano espiritual. É lógico que no plano espiritual, né, liberto da influência da matéria, nós temos uma consciência bem maior da vida. E quando nós encarnamos, o mundo material tem as suas exigências, né? Você fica muito preocupado em ganhar dinheiro, em resolver os problemas materiais, você perde o foco espiritual e muitas vezes fica anuviado, né? o seu entendimento. Então, realmente, desencarnado, você tem uma compreensão maior. A Priscila falou, na parte intelectual é necessário que a pessoa olhe tudo o que faz, deve fazer com várias perspectivas. Notaremos detalhes que passariam e passarão desapercebidos. Temos muitos exemplos na ciência, suas descobertas foram experiências, mais análises, né? E com continuação eu não consigo ler tudo. Realmente, né? O mundo material, da ciência, né? Nós temos que prestar atenção porque é exatamente desenvolvendo o intelecto nas profissões que nós vamos aumentando as nossas possibilidades.
Então, realmente, no plano espiritual, nós temos maior conhecimento. Então, ela a compreende segundo o grau de perfeição a que tenha chegado e conserva a sua lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas os maus instintos do homem frequentemente fazem que ela a esqueça. Então, quer dizer, no mundo espiritual, com o corpo espiritual, você tem mais condições de saber a realidade da vida. E quando você encarna, né, há aí um esquecimento da realidade. Essa é uma pergunta interessantíssima. Aonde está escrita as leis de Deus? Então, será que está num livro, né? Será que são alguns gurus, alguns religiosos que têm? E no caso ela ficaria restrita, né, a só esses livros, a esses missionários? A resposta diz que é na consciência. Então, quer dizer, intimamente todos nós sabemos as leis divinas. É que existe um abismo, uma distância muito grande entre você conhecer e você praticar. Mas tanto é prova de que latente todos têm a lei divina, é que todo mundo é bom para dar conselho. Vocês aí que estão me assistindo, vocês são bons para dar conselho? Eu tenho certeza, na verdade todo mundo é bom para dar conselho. Por quê? Porque você sabe as leis divinas intimamente. Mas eu pergunto para você, tudo que você sabe, você pratica? Tudo que você fala para os outros, você pratica? Aí não. Porque se você praticasse, é porque aí você tinha o entendimento, né, a consciência real, né, que isso só os espíritos que viveram muito, né, os espíritos superiores, é que tem. Eu até sobre estar na nossa consciência e a lei divina, eu trouxe um texto do Herculano Pires que chama Justiça Divina, que tira essa responsabilidade de que existe um Deus vingativo, né, nos julgando, nos condenando. A gente conversa muito com Deus e acha muitas vezes que ele é alguém que faz a justiça. Na verdade, essa justiça divina, ela é feita dentro de nós. Até peguei uma foto aqui que tem uma sequência de Fibonacci, né? Então diz Herculano Pires, o homem é o seu próprio juiz no aquém e no além. Ninguém lhe pede contas do que fez, mas ele mesmo se defronta com a imagem do que foi e do que é. Então, o julgamento das leis divinas são automáticos. Então, a nossa vida hoje é a consequência do passado, assim como podemos fazer um futuro melhor a partir do presente. Então, sempre nós estamos nos deparando com o que nós fizemos da nossa vida. Essa a infabilidade da justiça divina. O tribunal de Deus está instalado na consciência de cada um de nós e funciona com a regularidade absoluta das leis naturais. Não somos julgados por nenhum tribunal sobrenatural, mas pela nossa própria consciência. Então sempre você sabe se você está certo ou se você está errado. O que acontece é que às vezes o nosso orgulho, né, o nosso amor próprio esconde isso. Mas que você sabe, sabe. Aliás, se você não soubesse, não teria responsabilidade. Seria como o caso que eu citei dos espíritos nas primeiras existências, né? A Mara fez um comentário. Se a sequência de Fibonacci cair na prova, lascou. Não, tá fácil, viu? Tá fácil, porque sempre... Mas não vai ter prova mais? Não vai ter prova mais primeiro, né? Mas eu vou ensinar a sequência de Fibonacci. É só você somar o número de agora com o anterior, dá o próximo. Então, por exemplo, 3 mais 5 dá 8, né? E aí vai a sequência, né? É dentro de nós, em nossa consciência, em nosso íntimo, sem que tenhamos a mínima possibilidade de fuga ou de desculpas mentirosas que somos julgados. Mas a justiça de Deus, se é rigorosamente precisa, é também revestida de misericórdia. Então, quer dizer, Deus é justo mesmo, né? Então, se por um lado
você tem exatamente conforme que você plantou, as atenuantes sempre são levadas em considerações, né? As atenuantes justas, que é a continuação aqui. As atenuantes justas sempre são levadas em conta e as oportunidades de regeneração e reparação dos erros e crimes jamais nos serão negadas. Então existe a consciência, né, que nos julga, a nossa própria consciência, e ao mesmo tempo, como Deus é bom, não é só justo, você vai ter oportunidades de reparação e regeneração. Deus não nos castiga ou reprova, entrega-nos a nós mesmos sob a garantia infalível do tribunal consciencial. É tudo que as pessoas não querem escutar, né? Então as pessoas elas sempre ficam em busca de que alguém diga alguma coisa, que alguém mostre um caminho, né? Mas não, naturalmente, no seu íntimo, você tem todas as respostas. O problema é que, conforme o grau que você está, você prefere fazer vista grossa a esse conhecimento que você tem dentro de você e satisfazer os seus vícios, as suas más tendências. Só que aí, como no íntimo você sabe, vai ter as consequências e tendo as consequências você vai se melhorar, né? Deus não castiga, né? Deus é justo. Quer dizer, existe o sofrimento, mas não Deus nos castigando, né? É natural, você colhe conforme o que você planta, né? O sofrimento é a consequência do mau uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio. E finalizando, Deus não nos criou para a perdição, mas para o desenvolvimento das nossas possibilidades divinas. Vamos ver mais essa pergunta e a gente encerra. É a 601A. Acho que eu vou ver a A e a B. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de lhe a revelarem? Então nós sabemos que existem as revelações, né? De tempos em tempos. Deus envia espíritos missionários para mostrar a sua lei. Mas se a gente sabe intimamente, né, as leis divinas, por que ele manda os missionários? É que quando a gente encarna, a gente esquece, né? Ele havia esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, como nós já falamos, quando você encarna e você se deixa absorver pelo mundo material, as exigências do mundo material, você esquece das leis espirituais. E até muitas vezes você acaba se corrompendo também. Aí você fica totalmente cego à parte espiritual. Mas intimamente você sabe. Mas aí vem esses espíritos que encarnam e não esquecem nada do passado, né, os espíritos superiores, e nos lembram de tudo. Deus deu a alguns homens a missão de revelar a sua lei. Até eu coloquei aqui um exemplo, né, de um missionário por conta própria, né, porque tem os missionários enviados por Deus, e esse aqui é um missionário por conta própria. Era um personagem do Chico Anísio. Vocês lembram? Era o Tim Jones, o Tim Tony, acho que era. Eu até ia ver um vídeo dele para passar aqui, mas eram todos muito grandes, né? Ele, no final sempre da pregação dele, ele falava, pode passar a sacolinha, né? E ele sempre conversava com Deus pelo telefone na igreja. Então ele chamava lá uma secretária, e a secretária dava um telefone, ele atendia o telefone, quem que era? Deus. Aí ele conversava com Deus e conversava ali com os súditos, né? E até teve um capítulo, eu procurei esse capítulo, não achei. Aí chegou na hora dele conversar com Deus por telefone, ele falou assim, pessoal, hoje eu não conversei com Deus pelo telefone. Aí todo mundo, oh, né? Ele falou, mas ele deixou um recado na secretária eletrônica, e como eu sou enviado dele aqui, eu vou falar para vocês, né? Então era uma peça, né? Então Deus dá aí a missão para alguns homens? Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão, são espíritos superiores encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Eu coloquei 3 exemplos. Primeiro Allan Kardec, né? Puxando a sardinha para nossa brasa.
Mas não podemos esquecer de Gandhi, né? Gandhi, que fez um trabalho de não violência, né? E o Mandela também ficou preso mais de 30 anos, trabalho forçado, mesmo assim não desistiu, né? Quando ele saiu lá da prisão, ele foi eleito presidente, acho que da África do Sul, né? E fez um trabalho fantástico, né? Muito. Então sempre tem espíritos bons que vêm. Vimos Fibonacci, né, em plena Idade Média, encarna e traz uma maravilha para o ser humano. Essa última aqui. Esses que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não se enganam algumas vezes e não os fizeram transviar-se muitas vezes através de falsos princípios? Isso aqui é um lobo revestido de ovelha, tá vendo? Então, às vezes a gente vê um missionário e, na verdade, ele é um charlatão, né? Os que não eram inspirados por Deus e que se atribuíam a si mesmos, né? Então, um missionário por conta própria, por ambição, uma missão que não tinham, certamente os fizeram extraviar. Não obstante, como eram homens de gênio, em meio aos próprios erros, ensinaram frequentemente grandes verdades. Então, mesmo os falsos missionários, né, por um lado, ensinam algumas coisas boas, né? Então, vamos ver a pergunta que nós paramos. Vamos ver a cena dos próximos capítulos, né? Então, nós estávamos na 614, vimos 10 questões. Andamos bastante. O livro só tem 1019, né? Embora nós só vamos ver metade, então falta 500 ainda. Então, a próxima pergunta, daqui 14 dias, porque o próximo vai ser a quarta parte do livro, né? Vai ser: qual é o caráter do verdadeiro profeta? Até muitos, quando eu coloquei ali exemplo de grandes profetas, deve ter pensado: nossa, mas não colocou Jesus, né? Jesus está aqui em particular, né? Então, nós vamos falar de Jesus aqui daqui 14 dias. Muito bem. Vamos colocar uma musiquinha aqui para nós fazermos a nossa prece final. Até como a gente usou a música do Gladiador, vamos colocar ela para nós fazer a nossa prece final. Então, graças a Deus, chegamos ao final de mais um estudo, né? Começando aqui o estudo do Livro dos Espíritos. Nós só temos que agradecer a Deus por esses momentos agradáveis que aqui passamos, aumentando os nossos conhecimentos e nos preparando para nos equilibrar mais, para termos mais felicidade. Aproveitamos esses instantes finais, onde a paz, a harmonia se faz, para fazermos as nossas vibrações. Vamos pensar positivamente em todo o nosso planeta, envolver com carinho todas as pessoas que estão passando alguma dificuldade, algum problema. Recebam os bons fluidos do nosso ambiente. Pensamos mais perto de nós, no nosso Brasil, no povo brasileiro. Pensamos também nos políticos, que Deus os abençoe, os inspire. Possamos passar as nossas provas da melhor maneira possível e não esmorecermos. Entendemos cada vez mais que tudo é para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento, mas o que pudermos fazer para fugir dos problemas, fugir das dificuldades, o façamos, e principalmente Deus nos dê as forças necessárias para fazermos o bem, para aproveitarmos ao máximo todas as oportunidades dessa existência. Todos nós que aqui estamos, que viemos estudar, que viemos recarregar as nossas energias, abençoa-nos, Senhor. Abençoa o nosso corpo, abençoa o nosso trabalho, abençoa a nossa família, né? Que as luzes desse ambiente possam nos visitar e a todos que convivem conosco. E assim possamos ter mais paz, e tendo mais paz possamos ter mais forças e trabalhar e nos desenvolver cada vez mais. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco e em nome deles
em nome de Jesus, encerramos o nosso estudo. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Agradeço a presença de todo mundo, né? Chegou a ter mais de 30 pessoas. Se quiserem divulgar, né, esse estudo para outras pessoas, fiquem à vontade. E no próximo sábado estaremos aqui novamente falando sobre o Livro dos Espíritos, só que a parte 4 do livro. Muito obrigado a todos.